Shalom, shalom, bom dia a todos. Estamos dando início aqui ao nosso Conselho do Pastor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Javes Moura, sou pastor sênior da Igreja Gilgal aqui na cidade de Três Coroas. E a gente está começando um tempo sobre conselhos instrutivos e eficazes. Lembrando que são conselhos, né? Não são direcionamentos. Tá? Conselhos a gente dá e as pessoas recebem. Tá? Então, eu quero começar aqui desde já agradecendo a você que está conosco aí, você que está acessando, você que está nessa live. Eu quero te bendizer e eu quero aqui já começar falando algo, né? Qual tem sido a nossa postura nesse tempo? Como tem sido a nossa condição diante das adversidades que nos chegam até a nossa vida? Que às vezes você pode estar dentro da igreja, mas você não conseguiu crescer, você não atingiu o crescimento, a maturidade que você acredita que pode alcançar. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que é muito essencial nessa temporada, nesse tempo de maturidade, a maturidade espiritual. E o crescimento ele começa quando você assume a responsabilidade. Todas as vezes que uma pessoa decide assumir a responsabilidade, ela começa a entrar no nível de maturidade, de crescimento. Ela atinge um nível em que ela começa a perceber as coisas mudando na vida dela. E muitas pessoas querem crescer. Isso é fato. Muitas não. Eu vou até falar assim, vou ser mais abrangente, né? Muitas pessoas querem crescer, mas continuam terceirizando a responsabilidade, né? E isso é um fato que infelizmente acontece, a gente vê. Enquanto você continuar procurando culpados, você não vai encontrar o crescimento. O crescimento ele se dá quando você assume a responsabilidade de atos na sua vida. Eu quero aqui estar compartilhando com você um texto bem breve, tá? São duas referências bíblicas. A primeira está lá em Gênesis 3. Gênesis 3 conta o episódio em que depois que a mulher come do fruto que a serpente oferece, e ela oferece a Adão e Adão come. Lá no versículo 12, né, depois que eles comem, eles perceberam que os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, eles prepararam umas vestimentas através de folhas, e o Senhor vem e conversa com ele, e ele começa a ter um diálogo com o próprio Deus. E no versículo 12 fala algo bem interessante, que diz assim: Adão replicou, né? Adão respondeu a Deus: a mulher que tu me deste me ofereceu do fruto da árvore e eu comi. Aqui a gente começa a perceber algo, como Adão ele terceirizou. Ele terceirizou uma responsabilidade que era dele. Lá no capítulo 15 de Lucas, entre os versículos 18 e 21, conta o episódio do filho pródigo, que tinha direito a uma riqueza, pediu a herança com o pai ainda em vida e saiu dissolutamente, saiu a vaguear e gastou tudo o que tinha. E quando chega entre o versículo 18 e 21, ele começa a cair em si, quando ele perde tudo que ele recebeu, toda a herança que ele recebeu, ele gasta dissolutamente, ele vai e perde tudo. E quando ele está servindo, trabalhando para alguém, e ele deseja comer a lavagem, né, as alfarrobas, aquilo que era dado aos porcos, e ele analisa e diz assim: pequei. Lá no versículo 18, rapidinho, vamos lá para a gente dar uma olhada, só para você ver. Lucas, capítulo 15, no versículo 18, ele fala algo muito interessante. Lucas 15, versículo 18. Levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: meu pai, pequei. Olha só, meu pai, pequei contra o céu e diante de ti. No versículo 17, se a gente voltar um pouquinho, vai dizer assim: então voltando a si, disse:
Quantos trabalhadores há na casa de meu pai que tem abundante alimento e eu aqui estou perecendo de fome? A chave que a gente pode encontrar aqui é que não é a questão, o problema não é errar. O problema é não assumir. E quando eu falo assumir, não é trazer a carga, é entender que quando nós assumimos um erro, quando entendemos que houve um erro e apresentamos a Deus, aquele peso daquela culpa é tirado de nós. Porque nós assumimos e apresentamos a Deus. E aqui a gente começa a perceber algo, que às vezes nós deixamos com que essa condição de não reconhecer, de não assumir a responsabilidade, que logo te deixa fora de uma maturidade espiritual, isso afeta, aparece esses problemas, né? Essas condições aparecem no casamento, elas aparecem nas finanças, elas aparecem na liderança, na própria liderança, na autoliderança ou na liderança juntamente com outras pessoas. Isso aparece na vida profissional, na vida pessoal. E eu carrego uma frase comigo: aquele que não tem capacidade de se autoliderar, ele não tem capacidade de liderar ninguém. Então, o crescimento espiritual dá a partir do momento em que você reconhece o que deve ser feito. Tá? Eu tenho uma responsabilidade. Qual é? Eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Né? E o que acontece? E aqui eu quero te dar conselhos, né? Orientações, para que você comece a entrar nesse nível de maturidade e crescimento espiritual. O primeiro é: pare de culpar alguém específico. Deixa essa noia, essa condição de querer culpar alguém. Eu estou assim em detrimento disso porque me fizeram isso. Por mais difícil que esteja, assuma a condição onde você está. Decida mudar. Lute por isso e você vai ver o que vai acontecer. Um segundo conselho que eu posso te dar aqui, uma orientação é: assuma uma decisão concreta ainda essa semana. E por que não dizer hoje, agora? Assuma uma decisão. A partir de hoje eu vou me posturar dessa forma. A partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje eu não quero mais viver dessa condição. A partir de hoje. Ou quem sabe essa semana. Assuma uma postura ainda essa semana até sexta-feira. Bom, hoje é quarta-feira, então você tem hoje, amanhã e sexta. Toma uma postura, tome uma decisão, vá para cima e mude essa condição. E o terceiro e último conselho, orientação é: tenha uma conversa que você está adiando há algum tempo. Às vezes, para você assumir uma responsabilidade e assumir, ter um ponto de crescimento, de transição, de crescimento espiritual, de que esse crescimento que você atingiu por conta da postura que você vai tomar, que você tomou, isso vai te gerar uma autoridade. Percebeu? Primeiro, pare de culpar alguém especificamente ou alguma circunstância. Assuma uma decisão e tenha uma conversa necessária para que haja um crescimento, uma transformação. Esses são pontos em que eu quero estar conversando, que eu quero estar compartilhando com você. Entenda, o fato de você assumir algo não quer dizer que você é um culpado a ser condenado. Quando nós apresentamos atitudes, posturas, reconhecemos que em nós precisa ser mudado algo e nós apresentamos a Deus, o que Deus faz é pegar a culpa, a condenação que de fato era para ser nossa, Ele retira essa condenação e nos enche da graça, enche-nos do favor, enche-nos da misericórdia. E em tudo isso, quando a gente começa a perceber essa graça, o favor, a misericórdia, entre tantos atributos que Ele carrega, nós conseguimos vencer, conseguimos estabelecer algo em nossa vida. Eu posso te dar um conselho franco e muito poderoso. Entenda algo, não é o vitimismo que vai fazer você mudar. Não é encontrar um culpado ou a circunstância que você está para dizer que você não está crescendo.
isso só vai adiar o teu crescimento espiritual. Isso só vai adiar o teu nível de maturidade. Você é responsável pelo teu crescimento. Você é a pessoa mais ideal para que aconteça uma mudança exponencial, uma mudança expressiva na sua vida. Não é quem te feriu, não é quem te fez mal, não é quem te fez bem, não é quem te ajudou. É você. Você é a principal pessoa, você é o pilar master, você é a base, você é o lastro que vem a mudar tudo na sua vida. Não queira terceirizar para outras pessoas aquilo que é para você fazer. Não queira jogar essa responsabilidade em Deus. A responsabilidade de mudança, de transformação, de crescimento, de maturidade tem a ver com você. Adão, ele decidiu terceirizar essa responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. Só que capítulo antes, ele disse, essa sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, na hora do bem bom, nós queremos dizer, uau, isso agora deu certo. Quando é para ter responsabilidade, nós queremos tirar, jogar para outros? Não, isso não é maturidade. Maturidade é quando nós assumimos a nossa postura. Principalmente hoje que nós estamos vivendo em um tempo em que a postura masculina, a postura sacerdotal, ela tem sido denegrida, ela tem sido carente, ela tem gritado nesse tempo para que se levante, que homens assumam essa postura. E eu quero aqui deixar esses 3 pontos, esses 3 conselhos, esses 3 direcionamentos, entenda como conselho, é melhor. Se você é alguém que é pastoreado, converse com o teu líder, converse com o teu pastor, converse com a liderança que está acima de você, troque ideia sobre esses 3 pontos. Pare de culpar alguém específico. Assuma uma decisão concreta ainda essa semana. E o último é ter uma conversa com quem você está adiando há muito tempo. E você vai ver como isso vai trazer algo substancial, uma mudança e um crescimento. O crescimento começa em nós. O crescimento não começa fora. A partir do momento em que eu decido crescer, a partir do momento em que eu decido mudar a minha vida, tudo vai mudar ao meu redor. Mas lembre-se, Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. O teu amigo não vai fazer aquilo que é para você fazer. A tua esposa, os teus filhos, até teus inimigos, eles não vão fazer aquilo que é para você fazer. Cabe a você tomar uma postura hoje. Vitimismo não tem nada a ver. Vitimismo só traz destruição ao caráter, só traz uma desestruturação em ambientes. E você é alguém que carrega a condição de estruturar ambientes através do caráter de Deus em você, através do forjar de alguém que carrega uma liderança espiritual, uma maturidade espiritual, uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual se conquista através da maturidade, e a maturidade só vem quando assumimos as responsabilidades. E assumir responsabilidade tem a ver com risco. Risco tem a ver com fé. Espero que esse conselho de hoje tenha te ajudado. E se te ajudou, se foi algo pontual na sua vida, compartilha, chama, entrega mais alguém, compartilha esse conselho de hoje, que com certeza, se te ajudou, vai ajudar a muitos. Tenha por certo que a interação que está tendo aqui, eu vou responder a todos, né, no direct, no privado, porque eu quero ser bem objetivo nesse devocional, para que a gente cresça de forma substancial. Quarta-feira que vem a gente vai estar dando continuidade sobre esse tempo de crescimento, né? O conselho com o pastor é para aquele que quer crescer. Toda pessoa que quer crescer, ela vai entender esses pontos e com certeza o crescimento acontecerá. Né? Sexta-feira que vem, agora na próxima sexta-feira, a gente vai ter um tempo de mergulho na palavra, é algo que Deus tem me chamado, e esse mergulho na palavra ele vai vir através do YouTube. Tá? Então, se você tem interesse em mergulhar mais na palavra, ter algo substancial, um mergulho realmente profundo, sem o viés da religiosidade, sem amparos e dogmas e doutrinas de forma que venham querer travar. É um mergulho substancial e você é meu convidado, você é minha convidada para estar conosco, sexta-feira às 20 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que a bênção do eterno repouso sobre a sua vida, que teu dia seja recheado de graça. Eu sou grato, eu sou feliz pela tua participação. Eu quero dar aqui um salve bem rápido, né, às pessoas que estão conosco aqui nessa live, e eu te agradeço demais. Nos ajuda aí, tá? Marlon, Deus abençoe. Pastora Cris, minha esposa, amo sua vida. Deixa eu ver mais aqui. Jean Giovanni, Deus abençoe. Cheiro no coração. Daiane Oliveira, que Deus abençoe. Mariela Machado, fica com Deus aí, Deus abençoe graciosamente. Geazi, minha irmã, amo sua vida. Eu quero dar um salve a todos, né? Ricardo, um abração. Pastor Glériston, amo sua vida, querido. Renê, tu sabe que tu mora no meu coração, meu irmão. E vamos para cima. Rogeli, um grande abraço. Ao Rafa, amo sua vida. Rafael Melo, querido, que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Pastor James, caminhando com a gente aí, que Deus abençoe a sua vida. Itamara, que Deus te encha de graça e favor. Amo a vida de vocês. Milena, um grande cheiro no coração. Nair, amo sua vida. Deixa eu ver mais aqui. A senhorita Sheila, Deus abençoe cada vez mais. Elaine, que Deus abençoe. Pastora Edna, um grande abraço. Eu amo a vida de vocês. Alessandra, Deus abençoe. A Funilar, né, que é o Gaspar, um grande abraço. Mari, que Deus abençoe a você. Ana Dornelles. Queridos, estou muito feliz com a participação de vocês. Que Deus abençoe. Quarta-feira que vem a gente tem mais um ponto. Não esqueça, pare de culpar alguém ou algo em específico. Assuma a decisão de querer mudar. Mude, mesmo que isso te custe algo. A mudança, ela sempre custa. A mudança às vezes dói. A mudança, ela nos tira de um ambiente de prisão, um ambiente de comodismo, mas nos leva realmente a viver aquilo que Deus tem. E terceiro e último, tenha uma conversa. Se necessário for. Uma conversa que você está adiando há dias. Tem ainda essa semana. A mudança tem ainda essa semana, faça agora. O principal, que é o primeiro, pare de culpar alguém ou algo. E você precisa reconhecer isso agora. Eu quero orar, encerrando esse tempo, sobre a sua vida, para que esse entendimento caia de forma graciosa sobre você. Você pode orar comigo? Se você diz que sim, coloca um amém, bota uma mãozinha aí sinalizando que eu quero orar e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai, eu peço agora, nesse momento tão gracioso qual você nos direcionou, que o Senhor venha nos livrar da imaturidade. Nos leva, nos traz a graça, coloca em nós, assim como você colocou no Filho Pródigo, reconhecer ambientes mudam a partir do momento em que tomamos a postura de mudança. Eu oro pela vida de cada um dos que estão comigo, desses que estão participando dessa live. Senhor, livra-nos da imaturidade. Eu peço, Deus, que Tu nos ensine a assumir a responsabilidade de forma saudável. Não uma responsabilidade exacerbada, não uma responsabilidade que traz um jugo desigual, mas a responsabilidade que nos causa, que nos traz o crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, e com isso acompanha a autoridade. Pai, eu quero declarar que essa porção venha afetar, influenciar o nosso caráter de forma saudável, de forma clara, e que nos traga uma saúde, não somente espiritual, emocional, e também reflita na nossa saúde física. Pai, eu oro e por fé eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por tudo isso. Na autoridade que há no teu santo nome, como a tua noiva, a tua igreja, eu declaro a tua mudança, o teu favor sobre a vida de cada um dos que estão comigo. Amém? Se essa palavra tocou, compartilha com mais alguém. Convida para que na próxima quarta-feira a gente possa estar juntos. Se você tem dicas, coloca a tua dica aí, coloca a tua opinião. E acima de tudo, se você precisa de mais conselhos, manda um direct que a gente vai ter o maior prazer e com certeza eu responderei cada direct. Eu mesmo. Eu não vou terceirizar isso. Eu quero, como pastor, eu quero olhar e não para saber da tua vida, mas para te ajudar. Porque o verdadeiro pastor, ele tem prazer em ajudar, em ver os outros crescerem. Amém? Fiquem com Deus. Um excelente dia a todos. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. E lembre-se, tudo vai mudar ao seu redor quando você, primeiramente, mudar internamente. A mudança começa dentro, para depois refletir fora.
Amém? Cheiro no coração, até a próxima. Fiquem com Deus.